Boa tarde, como vocês estão? Eu estou aqui para corrigir a atividade que foi dada segunda-feira, dia 22. Então vamos lá? Exercício 2. Após a análise, registre os aspectos indicados no quadro. Então aqui nós temos um quadro, tem o conto 1, que vocês vão ter que analisar, que é o conto Entrando no Quarto Misterioso. E o conto 2, A Velha de um Olho Só. Vocês vão ter que ler novamente esses dois contos que está aqui, ó. Se vocês pegarem o livro do EMA e voltar na página 204, vocês vão encontrar esse texto, é para ler, e o outro texto, que é este aqui, ó. A Velha de um Olho Só, que termina só na página 207. Então, para fazer a atividade 211, né, a página 211, vocês precisam ler novamente o conto Entrando no Quarto Misterioso e A Velha de um Olho Só. Eu vou fazer com vocês o conto número 1, vou analisar o conto número 1, e o 2 eu vou deixar que vocês tentem fazer. Bastante criança, bastante aluno teve dificuldade, então a Pro quer que vocês tentem fazer novamente. Então vamos lá. Conto número 1. Recursos usados para criar suspense. Então eu fui lá no meu texto e achei uma frase que fala: cômodo sempre fechado. Então essa frase me dá ar de suspense. Segundo item do quadro, recursos usados para assustar. Eu voltei no meu texto e procurei palavras que me davam susto, que me davam medo. As palavras que eu coloquei aqui: almas boas que vagueiam. Então vocês imaginem encontrar almas por aí. Dá medo, a gente ia se assustar. Então eu peguei essa parte e coloquei aqui. Outro item: recursos usados para descrição dos personagens. Então eu voltei novamente no texto e olhei lá. Qual é a parte que eu peguei para descrever personagens? Velha de um olho só. Então ele está descrevendo que a velha tinha somente um olho. Outro item do quadro: recursos usados para descrição do ambiente. Quais foram as palavras que ele usou para descrever o ambiente? Quartinho de taipa e teias de aranha. Então, naquele ambiente, naquele lugar, tinha quartinhos de taipa e teias de aranha. Outro item: recursos usados para marcar o tempo. Então, eu peguei uma frase: muito tempo atrás. Então, eu sei que essa história aconteceu há muito tempo atrás. Tudo bem, pessoal? Então, agora o conto número 2, eu quero que vocês tentem fazer. Então, vocês vão procurar o texto A Velha de um Olho Só e tentar responder essas perguntas, ok? E nesse mesmo dia, a Pro deu uma outra atividade para vocês, que era da página 218, que vocês tinham que fazer um texto. Porém, antes de produzir um texto, vocês precisavam preencher um quadro, não é mesmo? Começava na 218 e terminava na 219, este quadro aqui. Então, eu fiz aqui o planejamento de um texto que eu vou criar. Então, antes de eu criar o meu texto, eu pensei num título. O título do meu texto vai ser O Barulho. O quê? O que acontece na minha história? É o barulho no banheiro. Outro item da minha história, olha lá. Quem são os personagens da minha história? Cachorro, marido e o narrador. Outra parte da minha história: como aconteceu a minha história? Na casa, todos escutam o barulho, até o cachorro. Outro tópico do meu texto que eu vou criar: onde acontece a minha história? Na casa. Outro tópico: quando acontece? Aconteceu na semana passada. E por que acontecia isso na minha casa? Havia moradores antigos. Então, a partir dessas palavras que eu escrevi, a partir dessas ideias que eu criei respondendo essas perguntas,
Agora eu vou criar o meu texto com esse assunto. Então eu vou ter que criar um texto onde está tendo um barulho no banheiro, aonde o marido escuta, o cachorro escuta. E por que que eles escutavam barulho no banheiro? Porque havia moradores antigos, então a casa ficou mal assombrada. Então eu criei essa ideia na minha cabeça e agora eu vou produzir o meu texto. Tudo bem, pessoal? Então agora é a vez de vocês. Quem não conseguiu fazer a atividade, tenta fazer novamente, com muita paciência. É importantíssimo que vocês treinem a leitura e produzam textos. Não esqueça de mandar uma foto para a Prof. Fernanda ou para a Pro Inês da sua atividade. Um abraço.